ao longo dessas aulas, eu resolvi dividir a revisão em 2 momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar daquelas primeiras matérias, vírus, bactérias e fungos. Próxima aula, a gente fala de protozoário, protozoose e alga. E aí a gente vai relembrando e resolvendo questões, e voltando na matéria, e relembrando o conteúdo. Eu quero que vocês saiam daqui hoje, gente, entendendo algumas coisinhas. Espera aí. Júnior, eu estudei vírus lá no mês de fevereiro. O que me é interessante para fazer uma boa prova, para eu ter capacidade de resolver questões, o que me é necessário saber de vírus para eu fazer uma boa prova? É isso que nós vamos esclarecer aqui hoje. Tá, Júnior, eu estudei bactéria, mas o que eu preciso saber de bactéria para a prova do PAS? Qual que é aquele assunto mais cobrado? Qual que é aquele assunto mais relevante? É o tema da aula de hoje. Vocês vão perceber que essa aula de hoje eu vou tentar ir mais rápido e mais objetivo. Nas semanas anteriores, gente, eu estava postando para vocês no Classroom, na segunda-feira à tarde, eu postava o material que a gente utilizaria aqui na terça-feira de manhã. Mas como que eu vou espelhar para vocês aí? O que eu vou projetar é matéria dada? É assunto já trabalhado? Não faz sentido eu postar uma coisa que vocês já têm. O que eu vou mostrar aqui, vocês já têm no caderno. Então, pega lá seu caderno, desde o início do ano, lá naquela primeira matéria de vírus, e vamos acompanhando as folhas de lá até o assunto atual, para a gente ir revisando com foco voltado sempre, sempre no conteúdo para o vestibular. Agora, se você ao final da aula falar assim, Júnior, não, você podia disponibilizar para a gente esse slide aí do resumo da matéria. Eu achei legal a maneira que você resumiu a parte mais importante. Então, deixa aí que talvez lá no futuro, no final do ano, eu queira pegar isso aí para dar uma estudada. Posta para a gente lá esse material, não tem problema não, eu posto depois. Eu só não postei por questão de conveniência. Né? Como vocês já têm um assunto anotado, ficaria 2 conteúdos no mesmo caderno. Então, se vocês quiserem depois, eu posto lá. Sempre daquele jeito, tendo dúvida, vai mandando para cá. Né? Alguns aí, ainda bem, mandam a dúvida por áudio e a gente consegue debater aqui em tempo real, de forma instantânea. Quem não quiser, manda aí no chat. Gente, essa é a oportunidade de você esclarecer, de você entender um ou outro assunto que por algum motivo não tenha ficado claro para vocês. Aquele tema que lá atrás, ou você não veio à aula, ou não estudou da maneira correta, ou sabidamente você negligenciou isso aí, nem estudou de qualquer jeito, mas como é um assunto típico de prova, é oportunidade de você prestar atenção, de você tirar dúvida, de clarear algumas coisinhas nessas aulas de revisão. Então, vou começar essa história. Provavelmente essa aula a gente termine até um pouquinho mais cedo do que a gente vinha terminando as outras aulas, não vai ter problema nenhum, né? Se terminar mais cedo, tudo está programado. Eu resolvi, como eu disse, eu dividi a revisão para que dê tempo a gente falar hoje, falar na próxima aula, sem correria, sem empecilhos, focando no que nos interessa. E ao final da aula de hoje, eu vou resolver com vocês 3 ou 4 questões da matéria trabalhada. Provavelmente questões estas que vocês já têm encontraram em provas, em simulados que vocês submeteram-se, né, ao longo desse período aí, mas que nós, ou pela distância, ou por não ter tido tempo lá atrás, não tivemos oportunidade de comentá-las em sala. Então, eu resolvi colocar algumas questões aqui no final. Né, no final da aula de hoje, no final da apresentação, nós vamos terminar, fechar essa história, resolvendo juntos algumas questões dos vestibulares sobre vírus, bactérias, fungos e outras coisas. Vamos então para o que interessa. Projetar para vocês aí.
Acho que a partir de agora, né, já vai aparecer. Provavelmente está dando uma carregada aí, o Meet, mas já já é projetado para vocês alguma coisinha aí que nós abordaremos. Se a gente voltar no tempo aí, galera, se a gente voltar à nossa primeira aula, na primeira semana lá de fevereiro, a gente começou o nosso contato, começou nossa aula falando de um assunto que é muito, mas muito cobrado, que é vírus. E olhe que naquela época, na primeira semana de fevereiro, a gente nem sabia que a palavra mais falada em 2020 seria essa aí. Naquele momento, eu tinha certeza que vírus era um assunto clássico, seja para a biologia, seja para a prova. Por isso nós detalhamos tanto, por isso eu aprofundei tanto no conteúdo, mas nem de longe passava por minha cabeça que esse assunto teria a dimensão que adquiriu. Que vírus certamente seria a expressão mais abordada, mais utilizada em todo o ano de 2020. Então é importante a gente relembrar algumas coisinhas do que foi falado lá atrás, que talvez até ajude a gente entender melhor agora o que acontece em plena pandemia. Comentei com vocês, gente, que vírus é um cara que tem como característica mais gritante, mais marcante, o fato de não ser célula. Vírus não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem organela. O vírus é, na prática, uma carapaça proteica, um escudo de proteínas chamado capsídeo, com material genético em seu interior. E aí eu começo a entender hoje, gente, a dificuldade que a ciência tem de criar um remédio para combater o coronavírus. Peraí, se o coronavírus tivesse uma membrana, eu poderia criar uma droga que destruía a membrana desse cara. Se o coronavírus tivesse retículo endoplasmático rugoso, eu criaria um remédio que destruía o retículo endoplasmático rugoso. Então eu teria mais alvos de ação, eu teria um arsenal de drogas maior para combater esse cara. Mas esse cara ele é tão lascado, gente. O vírus é um ser tão peculiar quanto em suas características que o vírus ele nada mais é do que uma carapaça, do que um escudo de proteína com material genético em seu interior. Para piorar a história, todo vírus é um parasita obrigatório. Quantas vezes batemos nessa tecla aqui? Tudo que um vírus faz, ele o faz no interior de uma célula. Toda e qualquer atividade viral só é executada se e somente se o vírus estiver dentro de uma célula. E aí eu não preciso raciocinar tanto para entender o porquê o coronavírus me causa a Covid-19. Sendo o vírus, o corona, um parasita obrigatório, ele necessariamente precisa da minha célula para realizar quaisquer funções vitais. Qual que é o inconveniente? Sua presença, sua estadia no corpo humano causa uma série de prejuízos à estrutura celular. A presença do vírus dentro da célula danifica, lesiona e mata a célula. Como o coronavírus parasita majoritariamente o pulmão, o dano que ele vai causando à célula pulmonar é que vai repercutir em toda aquela insuficiência respiratória, a necessidade de uma UTI, a importância de uma ventilação mecânica, né, do respirador mecânico antivírus. Então, tudo está ligado às características gerais dos vírus. Como o vírus é um parasita intracelular, como o vírus vive dentro da minha célula, perceba o quão difícil é eu criar uma droga para matar o vírus. Gente, o vírus está dentro da minha célula. Você imagina que essa caneca aqui seja a célula, o vírus seria a água aqui dentro. Então, para eu ter acesso à água, eu tenho que passar pela caneca primeiro. Então, para eu combater o vírus dentro da célula, invariavelmente eu acabo danificando a célula humana que o abriga. Veja o quão complicado é combater o coronavírus. Primeiro, por não ser célula, por ser só uma carapaça proteica com material genético, eu tenho poucos alvos de ação naquele cara. Segundo, por ser um parasita intracelular, atingir o vírus, minimizando o dano à célula humana,
é muito complicado. Então, assim, reparem que hoje, gente, nós estamos assim, em fevereiro. Eu já dei muitas informações, mas hoje, aqui agora, em plena pandemia, eu já sou capaz de traçar mais comparações, de ter uma visão maior da doença, basicamente entendendo as características virais. Outra característica gritante de vírus, gente, é o único ser do planeta que ou tem DNA ou tem RNA. Nunca, jamais os dois ao mesmo tempo. Ou um ou outro. Existem vírus de DNA e existem vírus de RNA. O vírus da dengue, zika, chikungunya, AIDS, gripe, coronavírus, todos são vírus de RNA. Então, eu que estudei vírus, primeira coisa que eu devo entender muito bem para fazer qualquer questão sobre vírus é pelo menos essas três características. Li uma questão, começou falando de vírus, primeira coisa que deve vir à minha mente é isso aí. Não é célula, é um parasita obrigatório e é o único ser do planeta que ou tem DNA ou tem RNA. E aí não tem como revisar. Júnior, o nome dos vírus que tem DNA e RNA, quais que são mesmo? Boa pergunta. Vírus de DNA, eu chamo genericamente de adenovírus. Adenovírus é um termo genérico para todo e qualquer vírus que tem DNA com material genético. Ribovírus é todo vírus que tem RNA. Ribovírus é todo vírus que tem RNA. Adenovírus é todo vírus que tem DNA. Show aí? Claro? E o vírus específico que tem DNA e RNA? Esse cara não tem um nome típico para ele, não. Não existe uma nomenclatura para classificar os vírus mistos de DNA e de RNA, não. Até porque eles são exceção à regra. Na prática, só são dois ali, o citomegalovírus e o minivírus. Então, não existe um nome genérico para aquela galera que tem tanto DNA quanto RNA, não. O que existe é o nome para a regra geral. DNA, adenovírus. RNA, ribovírus. Deu para clarear? Deu para entender? Eu entendi, obrigado. Tendo dúvida, vai mandando. Essa aula é para isso mesmo, gente. Não é para falar tudo tem para ser falado, não. Se não der tempo de falar tudo, mas se deu para entender vírus, ótimo, valeu a pena a aula. É uma aula de revisão, de esclarecer conteúdo. Gente, não tem como falar de vírus sem explicar o seu processo reprodutivo. Olha aí no slide, olha aí no vídeo seus, imagem à esquerda, eu tenho ciclo lítico, imagem à direita, eu tenho ciclo lisogênico. Lembrem que o vírus mais bem estudado pela biologia é um vírus chamado bacteriófago. É um vírus que parasita a bactéria. Como a biologia o estuda muito bem, é muito claro para a ciência as características reprodutivas desse cara. O que é o ciclo lisogênico, o ciclo lítico, gente? Eu acho que vai aparecer a setinha do mouse. Vocês vão acompanhando no esqueminha aí para mim, por favor. Tudo começa com um vírus encostando na célula a ser parasitada. Então, imaginem, por exemplo, o coronavírus encostando na célula pulmonar. Quando o vírus encosta na célula, ele joga dentro da célula o seu material genético. O vírus injeta na minha célula o seu material genético. Esse material genético do vírus vai utilizar tudo que a minha célula tem para produzir inúmeras, centenas novas partículas virais. É como se o vírus, desculpe, utilizasse tudo que eu tenho e colocasse para trabalhar em benefício próprio. O vírus vai utilizar todas as minhas enzimas, organelas, estruturas, nutrientes, e a partir deles vai produzir centenas de novos vírus. Vai chegar uma hora que tem tanto vírus na célula que o excesso de vírus acaba arrebentando a célula parasitada. Esse estouro, essa ruptura da célula, eu chamo de lise celular. Então, o nome do ciclo é lítico
Porque sempre, sem exceção, toda vez que o vírus reproduzir dentro da célula, ele vai matar a célula parasitada. E aí, se eu trouxer agora para a nossa realidade, coronavírus encosta na célula do pulmão, entra na célula pulmonar. Joga o seu material genético dentro da célula do pulmão, utiliza tudo que a célula tem para produzir novos coronavírus. Chega uma hora que tem tanto coronavírus dentro da célula que o excesso de vírus acaba estourando a célula do pulmão. Como o pulmão é quem é responsável pela troca gasosa, o cara vai ter falta de ar, vai ter cansaço, vai ter fraqueza, vai ter insuficiência respiratória, vai precisar de uma assistência no UTI. Vai chegar uma hora que o dano que o vírus causou no pulmão foi tão agudo que ele começa a entrar em colapso e é necessário uma ventilação mecânica, é necessário um respirador àquele indivíduo. Então é fácil entender por que o vírus me causa doença. Porque o coronavírus lasca com o meu sistema respiratório, encosta na célula, joga o seu material genético, reproduz lá dentro e, invariavelmente, mata a célula parasitada. Sempre ciclo lítico vai matar a célula. O ciclo lisogênico, gente, é uma estratégia utilizada por alguns pouquíssimos vírus. E a biologia não sabe ao certo o porquê isso. No ciclo lisogênico, o vírus encosta na célula, joga o material genético dele dentro da célula. Mas, ao invés de produzir novos vírus, o material genético do vírus se liga ao material genético da célula. É como se o material genético do vírus ficasse ali camuflado, inativo, adormecido no material genético da célula, sem trazer nenhum problema, nenhum contratempo, nenhum inconveniente à célula parasitada. E ali ele fica por centenas, por vários anos, meses, semanas, a depender da característica viral. Toda vez que a célula dividir, ela vai transmitir aos seus descendentes o material genético do vírus. Então, galera, eu que vou fazer prova no final do ano, do PAS, do SAS, vestibulares tradicionais, eu tenho que entender uma coisinha. Existem dois tipos de reprodução viral, lítico e lisogênico. Qual que é a diferença fundamental entre eles? Que é minha obrigação, eu que estudei vírus, entender. Lítico, o vírus entra na célula, reproduz lá dentro e invariavelmente mata a célula. Isso é o que acontece com 99 ponto não sei quanto por cento dos vírus. Ele já chega, reproduz e faz o estrago que tem que fazer. Alguns poucos vírus, por um motivo não tão claro, entra na célula e, ao invés de formar novos vírus, fica ali adormecido, inativo, camuflado por um longo período, sem produzir novos vírus, sem causar dano à célula parasitada. Esse é o ciclo lisogênico. Lítico produz novos vírus e mata a célula. Lisogênico não produz novos vírus e nunca mata a célula. Agora, observação final. É sabido que todo ciclo lisogênico um dia transforma em lítico. Aquele vírus que está ali adormecido, inativo, um dia ele vai acordar desse sono profundo. Vários fatores servem de gatilho, servem de start, servem de ativação para o vírus sair do lisogênico, entrar no lítico, reproduzir e matar a célula parasitada. Então, eu que estudei vírus, essa informação, ciclo lítico e ciclo lisogênico, pelo menos a principal diferença tem que estar escancarado para mim. Lítico sempre mata, lisogênico nunca mata a célula parasitada. Outro ponto. Júnior. Oi. No ciclo lisogênio, quando o vírus está, ele pode ficar lá por anos, né? Uhum. Aí, como é que ele fica lá? Ele vai sugando a energia da célula? Boa pergunta. Ele fica lá parado, inativo, inerte, tal qual uma pedra. Mas ele não consome energia assim, não? Ele só fica... Nada. Ele não gasta nada? Nada. É uma molécula a mais que tem dentro da célula. Você concorda comigo que dentro da célula tem carboidrato, lipídio, proteína, água. O vírus, na fase de lisogenia, é como se ele fosse apenas mais um componente da estrutura celular. E por que isso acontece intriga a biologia. Peraí, se eu sou um vírus e eu sou um parasita por excelência,
A única coisa que eu sei fazer é parasitar, é utilizar o que você tem em benefício próprio. Não faz sentido eu, parasita, entrar na célula e ficar adormecido. Ele fica lá inerte, tal qual uma pedra alçada no jardim de uma casa, parada, sem executar nada, sem fazer nada. Alguns vírus, na fase de lisogenia, no ciclo lisogênico, ele ali fica parado, inativo, sem causar dano à célula. Porque isso é como se eu fosse um cantor, e a única coisa que eu sei fazer é cantar. Eu sei fazer show. E aí eu marco um show, uma turnê por toda a Europa, aí eu entro, chego na hora do show, fico parado e falo, não vou cantar, eu vou ficar aqui parado. Inerte, estático, só olhando a multidão. Então, o ciclo lisogênico intriga a ciência porque vírus é parasita. Era para ele entrar e utilizar tudo e reproduzir e matar logo. É a única coisa que esse cara sabe fazer durante sua existência. Porque ele chega e fica lá inativo. E aí, a dúvida sua, se ele consome energia, se ele utiliza glicose, se ele utiliza proteína, nada, ele não faz nada, ele fica paradinho lá dentro. Fato é que, de vez em quando, ele dá uma ligada lá, dá um golpe nesse cara e ele dá uma loucura lá, endoida, começa a reproduzir e mata tudo e lasca com tudo. O porquê disso aí ainda é meio obscuro para a ciência. Então, dúvida sua, ele não faz nada? Nada. Quietinho, inativo no ciclo lisogênico. Entendi, obrigado. Para a gente encerrar o assunto vírus, galera, eu vou relembrar com vocês os prions. Lembrem que o prion é o grande causador do mal da vaca louca. Mal da vaca louca é um termo popular para encefalopatia espongiforme bovina. Lembrem que praio, gente, é uma proteína qualquer da membrana plasmática de uma célula. No primeiro ano, vocês estudaram membrana plasmática e provavelmente o professor de biologia falou que a nossa membrana tem proteína em sua composição. O prion é, na prática, uma proteína qualquer da membrana que torna-se anormal, ou seja, perde o seu formato original, adquire um formato anômalo e, de alguma maneira, faz com que todas as proteínas vizinhas adquiram esse aspecto anormal. Quando todas elas estão anormais, elas migram para o interior da célula, acumulam no citoplasma e matam a célula em questão. Então, o prion é uma junção, é um neologismo, né, de origem inglesa, é uma junção de duas expressões, que é uma tradução muito grosseira seria proteína infectante. O prion é uma proteína que toda célula tem na membrana plasmática. Do nada, entre aspas, motivo ainda não claro, essas proteínas da membrana tornam-se anormais. Como assim, Júnior? A proteína era redondinha, ficou quadrada. Ela perdeu o seu formato original. E mais esquisito, essa proteína agora normal faz com que todas as proteínas adjacentes adquiram esse aspecto anômalo. Quando todas elas estão anormais, elas migram para o interior da célula, acumula lá dentro, intoxica e mata a célula em questão. O mal da vaca louca é o exemplo mais famoso de prion que existe na natureza. Proteínas do neurônio da vaca adquirem um aspecto anormal, migram para o interior da célula, acumulam lá dentro, intoxicam e matam o neurônio. Como o neurônio não tem capacidade de regeneração, uma vez perdido, uma vez eliminado aquele neurônio, o dano é irreparável. O dano é irreversível. Algumas áreas do cérebro da vaca, ligada à locomoção, à orientação espacial, vai sendo alterada e a vaca perde a capacidade de se orientar na natureza. Ela não sabe mais a distância dela para o objeto. Então a vaca está andando no meio do pasto, bate a cabeça na árvore, bate a cabeça na cerca, né? Começa a correr, entrelaça as patas e cai. Então ela vai perdendo a capacidade de coordenação motora. Quem está de fora vendo aquilo, parece que a vaca está loucona mesmo. O prion é chamado de partícula subviral porque até pouco tempo acreditava que o mal da vaca louca fosse uma doença viral. Fosse um vírus causador do mal da vaca louca. Hoje a biologia sabe que não é um vírus, e sim uma proteína que causa o mal da vaca louca. Então, partícula subviral é aquilo que eu acreditava ser um vírus, mas hoje eu tenho muitas evidências
para não considerá-lo como tal. Então, o mal da vaca louca não é causado por um vírus, mas sim por uma proteína que torna-se anormal e que a biologia a batizou de prion. Lembre que essa palavra foi aportuguesada e recebeu um acento na letra I. Então, ela com acento agudo é o prion, é a palavra portuguesada. Sem o acento, é a expressão original, de origem inglesa, é a que aparece aí no slide, que é o prion. Então, para a gente passar para a próxima matéria, para comentar um pouquinho aqui de bactéria, o que eu, que estudei vírus, eu preciso saber para ter condição de fazer boa prova, de ter condição de resolver questões de vestibulares de vírus, aquelas características gerais, reprodução e entender um pouquinho aí do prion das partículas. É claro que tem muitas outras coisas aí no caderno. É claro que tem muito mais coisa que nós falamos ao longo das aulas, mas o que é básico, o que é importante, o que é fundamental eu entender de vírus para fazer boa prova são esses 3 slides aí. Característica, reprodução, partícula subviral. Deixa eu ver aqui se apareceu alguma coisinha. Você é doida, Nath. Você é doida da cabeça. Você é doida, 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 doida de jogar pedra. Galerinha, então vamos passando, viu? Tendo dúvida, vai mandando aí. Próximo assunto que eu queria tratar com vocês aqui, também o mais breve, o mais objetivo, o mais rápido de todos, é o assunto bactérias. Nós estudamos bactérias, né? Bem no início da pandemia, quando as aulas começaram a ser administradas lá no Foco, a gente estava vindo gravar lá no Foco, nós começamos a falar de bactérias. Eu que estudei bactéria, eu que tive contato com essa matéria, no final do ano, para eu fazer uma boa prova, o que me é necessário entender disso? Vamos relembrar algumas coisinhas aqui, ó. Primeira delas, bactéria, gente, é uma estrutura unicelular. E aí, sejamos sinceros, dispensa muita fala minha quanto a isso. Quando eu digo que bactéria é unicelular, eu quero dizer literalmente que todas as bactérias só têm uma célula. Não existem em condições normais bactérias multicelulares. Todas as bactérias têm exclusivamente uma célula. Mas, sem sombra de dúvida, a mais importante característica de bactéria é essa segunda aí. Toda bactéria é um ser procarionte. Procarionte, gente, é toda célula que não tem uma película, uma membrana chamada carioteca. Na natureza, existem 2 tipos básicos de células, é o que aparece aí: eucarionte e procarionte. Preste bem atenção. Nós, humanos, somos animais e, como todos os animais, somos seres eucariontes. O que é isso, gente? Se eu pudesse fazer uma viagem ao interior da minha célula, lá chegando eu encontraria o meu DNA. Eu observaria que ao redor do meu DNA tem uma película, uma membrana chamada carioteca. Toda célula que tem carioteca eu chamo de eucarionte. Na bactéria, se eu pudesse viajar ao interior da bactéria, eu encontraria o seu DNA, mas ao redor do DNA eu não observaria essa carioteca. Como a bactéria não tem carioteca, ela é considerada uma célula procarionte. O DNA da bactéria fica solto lá no citoplasma. Não tem nada que separa o DNA do citoplasma. Então, a característica mais importante de bactéria é o fato de bactéria ser procarionte. Toda bactéria é procarionte e unicelular. Então, aí, gente, eu representei para vocês, aparece aí para vocês, a imagem, um desenho esquemático de uma bactéria. Como a bactéria tem uma única célula, essa célula única tem que se virar e realizar tudo que esse cara precisa para manter-se vivo. Vamos relembrar algumas coisinhas aqui, ó. Acho que vai aparecer a setinha do mouse aí. Onde a setinha está passando aqui, galera, ó, essa parte azul do desenho é a membrana plasmática.
que você tem que lembrar de membrana? Membrana controla tudo que entra e tudo que sai da célula. A membrana é como se fosse um porteiro que vai controlar tudo que entra e tudo que sai da célula. Bem externo à membrana, nessa parte mais escura, amarronzada aqui, eu tenho a parede celular. A parede celular é uma capa protetora, é um escudo feito de um carboidrato bem duro, bem rígido, chamado mureína ou peptidoglicano. Qual que é a função da parede? Proteger a bactéria de toda e qualquer adversidade do ambiente. A função da parede é proteção da bactéria no sentido mais amplo da expressão. Externamente à parede, está passando aqui, tem a cápsula, que é essa parte mais clarinha do desenho. A cápsula, gente, é formada por um carboidrato, um açúcar bem grudento, igual o catarro, que tem a função de aderir à bactéria a determinado local. Por exemplo, para a bactéria da cárie grudar no dente, ela usa a cápsula. A cápsula é um açúcar grudento, gelatinoso, que vai aderir à bactéria a determinadas substâncias, por exemplo, a estrutura do dente, e permitir que a bactéria cause a cárie no ser humano. Então, a função da cápsula é adesão, fixação. Esse rabinho aqui, galera, em rosa, né, em roxo, aí bem clarinho, é o flagelo. O flagelo tem a função de locomoção. Muito importante para as bactérias aquáticas. Elas usam o flagelo como força motriz para deslocar no ambiente aquático. Esses pelinhos aqui em azul claro são as fímbrias, tal qual a cápsula, a fímbria está envolvida com a adesão, com a fixação da bactéria a determinado local. Finalizando aqui, ó, essa estrutura embolada aí no meio, o nucleóide, é o DNA da bactéria solto no citoplasma. Por não ter carioteca, o DNA da bactéria fica solto no citoplasma. Esse DNA solto no citoplasma eu chamo de nucleóide. Penúltimo componente, essas bolinhas aí dentro, são os ribossomos. Essa imagem aí, né, o cara colocou uma grafia antiga, né, de ribossoma, já de ribossoma, mas bem antigamente. O ribossomo é uma organela que realiza síntese proteica, que produz proteínas e enzimas dentro da bactéria. Então, o ribossomo é a única organela que a bactéria tem. Bactéria não tem retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, nada disso. A única organela que a bactéria tem é o ribossomo. E, por fim, esse cara aqui, que é o plasmídio. Plasmídio é um DNA extracromossômico, isto é, que a bactéria não precisa dele para manter-se vivo, mas a bactéria que o tem, geralmente tem vantagens em relação a outras. Por exemplo, resistência a antibiótico. Geralmente, a bactéria que tem plasmídio, ela carrega consigo uma informação que é vantajosa, que é valiosa, em detrimento da bactéria que não tem esse tal plasmídio. Então, o plasmídio está muito ligado à resistência a antibiótico. Lembrem que antibiótico é toda e qualquer droga que atua sobre bactéria, que mata a bactéria, que causa dano, que causa prejuízo à célula bacteriana. Outra coisa, gente, que é importante a gente saber. Nesse aqui eu nem vou falar, isso aqui está aqui no slide, mas não tem muito que falar de formato de bactéria. Para a prova, não é tão importante. Eu queria chamá-los a atenção aqui. Eu queria relembrar com vocês reprodução e metabolismo de bactéria. Para a gente encerrar o assunto bactéria, eu queria que a gente saísse daqui hoje entendendo bem reprodução e metabolismo das bactérias. Bactéria, gente, tem duas estratégias de reprodução: assexuada e sexuada. A reprodução sexuada em bactéria, nós vamos ver daqui a pouco, é chamada de recombinação genética. Mas vamos começar aqui pela reprodução assexuada. Espera aí, rapidinho, só ligar aqui o ar-condicionado.
Pronto, resolvido aqui. Dá para a gente voltar, beleza? Reprodução assexuada, gente, é toda e qualquer reprodução que não envolve parceiro sexual. É aquela reprodução que o indivíduo reproduz sozinho. E para isso a bactéria realiza um processo chamado divisão binária, também conhecido por bipartição ou cisparidade. Olha a imagem aqui, ó. A bactéria mãe, ela começa duplicando o seu DNA. É como se ela tirasse uma cópia, um xerox do seu DNA. Tão logo o DNA foi duplicado, a bactéria começa a sofrer um estrangulamento para ser dividida ao meio. Quando o estrangulamento se completa, eu tenho no final da história duas bactérias, dois indivíduos. É um processo muito simples. Com bactéria, um indivíduo ainda muito primitivo, em condições normais, isso não leva mais que 15 a 20 minutos para acontecer. A bactéria duplica o seu DNA, como se ela tirasse uma cópia, um xerox do seu DNA. Depois que duplicou o DNA, ela sofre um estrangulamento, parte-se ao meio, dando origem a duas bactérias. Reparem que não houve a necessidade de um parceiro sexual para essa bactéria gerar uma bactéria filha. Mas eu acredito que o assunto que traga maior dúvida para vocês seja a recombinação genética. Recombinação genética, gente, seria a reprodução sexuada de uma bactéria. A bactéria tem 3 estratégias para reproduzir de forma sexuada. Quais são elas? Transformação, conjugação e transdução. A transformação, galera, é um tipo de reprodução que a bactéria tem que é muito simples. Acompanhe a imagem aí, ó. A primeira bactéria, a bactéria da esquerda, ela morreu, foi decomposta e liberou seu DNA no ambiente. Uma outra bactéria, que é essa bactéria do meio, ao passar por aquele local, pode incorporar, ou seja, pode herdar, pode adquirir o DNA dessa primeira bactéria. Então, o que mostra a segunda e a terceira imagem é a bactéria pegando esses fragmentos de DNA e incorporando esse fragmento de DNA. Então, na transformação bacteriana, uma bactéria morre, é decomposta, libera o seu DNA no ambiente. Uma outra bactéria, ao passar por ali, pode incorporar o DNA da primeira. Essa capacidade que uma bactéria tem de herdar DNA de outra, livre no ambiente, eu chamo de transformação bacteriana. Próxima estratégia, galera, é a conjugação. Na conjugação, olha aí na imagem que aparece à direita do slide. Na conjugação, bactérias trocam DNA através de um pelinho chamado pile sexual. Essa segunda imagem aí do desenho. Duas bactérias diferentes se conectam pelo pile sexual. Reparem que o pile sexual é como se fosse um tubinho. É como se fosse um caninho que vai interligar essas bactérias. Através desse caninho, as bactérias trocam fragmentos de DNA. Essa troca de pedaços de DNA por esse caninho chamado pile sexual, eu chamo de conjugação. Conjugação é quando bactérias trocam DNA pelo pile sexual. E, por fim, eu tenho a transdução. Transdução, galera, é uma última estratégia de trocar material genético que envolve a participação de um vírus. Deixa eu tentar clarear essa história aqui para vocês. Ó. O vírus, galera, ele entra na bactéria e reproduz lá dentro. No entanto, pode acontecer de, na hora de formar novos vírus, os novos vírus formados levarem consigo um pedacinho do DNA da bactéria. É o que mostra essa terceira imagem aqui do slide. O vírus entrou na bactéria, primeira imagem,
reproduziu lá dentro. Só que na hora de montar novos vírus, os novos vírus formados levaram com eles um pedacinho do DNA da bactéria. Quando esse vírus, a última imagem, parasitar uma outra bactéria, ao entrar na outra bactéria, o vírus vai atuar como um veículo, carregando o DNA da primeira até a segunda bactéria. Então, na transdução, o vírus atua como um veículo, levando o DNA de uma bactéria a outra. O vírus entra na bactéria, reproduz lá dentro, e produz novos vírus. No entanto, pode acontecer de, na hora de produzir novos vírus, os vírus formados levarem pedacinhos do DNA da bactéria. Quando o vírus entrar em uma outra bactéria, ele vai atuar como um carro, como um veículo que pegou o DNA de uma e levou até outra bactéria. É o mais raro de todos os processos, é a transdução. Então, entender esses eventos, o que é transformação, o que é conjugação, o que é transdução, importantíssimo para resolver questões sobre bactérias. E o penúltimo assunto aqui dentro de bactéria é o metabolismo. Esse eu sei que vocês têm muita dúvida, por isso eu fiz questão de colocar aqui na revisão. Metabolismo, gente, é um mecanismo, é a maneira como a bactéria relaciona-se com a comida aqui no planeta Terra. Todo mundo sabe muito bem que planta é um indivíduo que faz fotossíntese, que a planta pega CO2 do ar, pega a água do solo, reage na presença de luz, produz glicose e libera gás oxigênio. Toda vez que eu falo de fotossíntese, talvez a primeira imagem que vem à minha cabeça seja a imagem de uma planta. O que eu quero que vocês percebam? Que assim como planta, existem bactérias que fazem fotossíntese. A bactéria que faz fotossíntese, eu chamo de fotoautotrófica. Fotoautotrófica é toda bactéria que faz fotossíntese. Então, fotossíntese não é exclusividade do vegetal. Existem bactérias, desculpa, que também têm habilidade fotossintetizante. Olha outra aqui, ó. Uma outra estratégia que a bactéria tem de produzir sua comida é a quimiossíntese. Na fotossíntese, gente, a luz é a energia para o CO2 reagir com água e produzir glicose. Na quimiossíntese, a energia para o CO2 reagir com água e produzir a glicose é o calor emanado de uma reação química. Na química, vocês estudam lá com Cadu, com Cris, que na natureza existem dois tipos básicos de reações, endotérmicas e exotérmicas. O que é uma reação endotérmica? É aquela que absorve calor para ocorrer. Exotérmica é a reação que libera calor durante a sua ocorrência. O que algumas bactérias fazem? Para montar a molécula de glicose, é necessário CO2 reagir com água. Só que para CO2 reagir com água é necessária energia. O que as bactérias quimioautotróficas fazem? Utilizam o calor emanado de uma reação química para reagir CO2 e água e montar a molécula de glicose. Essa reação aí que envolve o ferro, ela é muito comum no solo. Uma reação que acontece com frequência no solo. E toda vez que ela acontece, ela libera energia, libera calor. O que a bactéria quimioautotrófica faz? Pega o calor dessa reação química, reage CO2 com água para produzir a molécula de glicose. Então, na fotossíntese, a luz é a fonte de energia para CO2 reagir com água. Na quimiossíntese, é o calor emanado de uma reação química, a energia para o CO2 reagir com água. Mas, dessa história toda, o mais importante de todos é esse aqui. Felizmente, é a mais fácil de todas. De metabolismo bacteriano, o que mais aparece em prova é essa aí,
quimioheterotrófica. Bactéria quimioheterotrófica, gente, é aquela bactéria que, assim como nós, animais, não produz sua comida. Não faz fotossíntese, não faz quimiossíntese, tem que se virar e encontrar essa comida na natureza. Então, bactéria quimioheterotrófica é a bactéria que não faz fotossíntese, que não produz sua comida e que, assim como o ser humano, tem que encontrá-la na natureza. Existem 3 tipos básicos de bactérias quimioheterotróficas: aeróbia, anaeróbia e anaeróbia facultativa. Bactéria aeróbia estrita é aquela que só vive onde tem gás oxigênio. Assim como eu preciso de oxigênio, algumas bactérias também. Aquela bactéria que só vive na presença de O2, eu chamo de aeróbia estrita. Outras bactérias, gente, por outro lado, morrem na presença do O2. Aquela bactéria que morre na presença do O2, eu chamo de anaeróbio. Olha só a imagem que eu coloquei para vocês aí, ó. Tem 2 tubos de ensaio. Dentro do tubo de ensaio está cheio de um líquido e lá em cima gás oxigênio. O que aparece em azul aí no tubo de ensaio é gás oxigênio. Reparem que a bactéria aeróbia estrita, ela fica na superfície do líquido, bem próximo ao oxigênio, que ela precisa de oxigênio para manter-se viva. Ao segundo tubo de ensaio, ó a anaeróbia para onde ela vai? Ela migra toda para o fundo do líquido. Porque lá em cima do frasco tem gás oxigênio. E essa bactéria morre em altas concentrações de oxigênio. Então, ela tenta afastar o máximo possível do gás oxigênio. Essa bactéria que morre na presença do O2, eu a chamo de anaeróbia estrita. E, por fim, tem uma chamada anaeróbia facultativa, que vive tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Ela prefere viver onde tem oxigênio. Se você reparar, boa parte dos pontinhos pretos estão na superfície do líquido. Mas se não tiver oxigênio, ela consegue viver do mesmo jeito. Então, a anaeróbia facultativa, ela vive tanto na presença quanto na ausência do gás oxigênio. As provas adoram cobrar isso aí de vocês, principalmente esse número 4, que felizmente é o mais simples, é o mais fácil de todos. E para a gente terminar a revisão de bactéria, só relembrar aqui, é bem rápida, a importância que as bactérias têm. Lembrem que na natureza, bactérias são decompositoras, ou seja, bactérias degradam o cadáver, liberando nutrientes no solo. Hoje, gente, os caras produzem bactérias modificadas em laboratório para degradar poluentes ambientais. Por exemplo, hoje os caras modificam geneticamente uma bactéria para ela degradar petróleo, por exemplo. Quando eu tenho derramamento de petróleo no mar, o que os caras fazem? Pegam essas bactérias modificadas geneticamente e jogam essa bactéria na água para elas degradarem esse poluente. Então, o uso de seres vivos para resolver problemas ambientais, eu chamo de biorremediação. Biorremediação é utilizar seres vivos, por exemplo, a bactéria, para resolver catástrofes ambientais, como, por exemplo, derramamento de petróleo lá no mar. Então, bactérias são capazes de degradar substâncias e, sabendo disso, os caras manipulam essas bactérias no laboratório para que elas adquiram capacidade de degradar, por exemplo, petróleo. O uso das bactérias na degradação do petróleo eu chamo de biorremediação. Lá no primeiro ano... Professor, oi. Vou atrapalhar de novo. Tem essas bactérias que o senhor falou que são modificadas geneticamente, cala a boca, e que degradam o petróleo, poderia modificar também para poder degradar, por exemplo, plástico e colocar no Rio Tietê, por exemplo, ou em outros muito poluídos. Por que eles não fazem isso? Hoje já fazem isso. Hoje já tem bactérias capazes de degradar o PET, né, o polietileno, que é um dos principais componentes do lixo inorgânico. Já tem que degradam microplástico. Qual que é o inconveniente disso? A produção dessas bactérias no laboratório é muito cara.
Modificar geneticamente uma bactéria no laboratório ainda é muito oneroso, é muito custoso para a empresa produzir organismo geneticamente modificado. E outro inconveniente é produzir isso em larga escala. Mas hoje a biologia já é capaz de fazer isso. Hoje já existe a tecnologia para eu manipular os genes desse cara aí, desse micro-organismo, e fazê-lo degradar petróleo, e fazê-lo degradar o plástico, o PET. A dificuldade que nós temos ainda é produção em larga escala e, segundo, ainda é uma tecnologia relativamente cara. E países como é o nosso, eu estou falando historicamente, que não investe em ciência, a gente ainda tem um inconveniente muito maior. Então, mas uma dúvida bem interessante, isso já existe, isso já é feito, mas ainda é caro e ainda há uma dificuldade em produzir isso em larga escala. O que não dá é para eu chegar no aterro sanitário, no lixão aqui de Montes Claros, e jogar uma bactéria que degrada o plástico. Deveria ter uma carga de bactéria mínima para ter capacidade de digerir, de degradar, de decompor aquilo ali. Mas é possível. E com relação à larga escala, ela não se reproduziria sozinha e se aumentaria, iria para tudo quanto é que é canto, que nem as outras? Show de bola a dúvida sua também, né? A capacidade de você juntar as coisas aí. Eu disse que bactéria reproduz muito fácil. O detalhe é, essas bactérias geneticamente modificadas, eu pego o DNA da bactéria, modifico no laboratório. Na hora que a bactéria vai dividir, como mecanismo de proteção, a bactéria entende que aquele DNA dela alterado foi uma mutação, foi um erro. E antes de dividir, ela tenta corrigir o erro. Ela tenta reparar o erro. Todas as células têm um mecanismo reparador de mutação. Não é uma máquina perfeita, mas é relativamente eficaz. Evita que mutações, que erros, sejam transmitidos aos descendentes. Então, eu peguei a bactéria, levei para o laboratório e modifiquei o material genético dela. A bactéria entende que aquilo é uma mutação, que aquilo é uma alteração no seu material genético e, portanto, ela não pode transmitir ao filho. Então, antes dela dividir, ela tenta cortar aquele DNA alterado e evitar que ele seja veiculado ao filho. Então, está vendo a dificuldade de produzir em larga escala? Eu produzo a bactéria hoje no laboratório. Será que ela vai reproduzir? Nem todas as bactérias passam aquela modificação genética para os seus descendentes, com mecanismo protetivo, com mecanismo de defesa. O ser humano também acontece a mesma coisa. E na hora que eu vou produzir meus gametas, tem todo um cuidado para evitar que mutações sejam transmitidas aos descendentes. Deu para entender, né? Acho que foi. Deu, agora foi tudo. Fala, show de bola. Quando vocês estudaram ecologia, gente, provavelmente no primeiro ano, vocês viram a matéria ciclo do nitrogênio. Boa parte do nitrogênio está no planeta na forma de um gás, o N2, o gás nitrogênio. É uma bactéria, galera, que pega o gás nitrogênio e transforma o gás nitrogênio em amônia. A amônia é um íon, o NH3. Então, essa transformação aqui, ó, de gás nitrogênio em amônia, NH3, é feita por bactérias. E é essa amônia, é esse nitrogênio na forma de amônia que a planta vai utilizar para realizar suas funções vitais. Então, para que a planta tenha acesso a nitrogênio e produza suas proteínas, é necessário bactéria. É bactéria presente no solo que pega o gás nitrogênio, transforma em amônia, para que a planta tenha uma maior oferta de nitrogênio. Inclusive, é comum na agronomia, o agrônomo, para melhorar a oferta de nutrientes no solo, ele lançar determinadas bactérias naquele local. Essas bactérias vão capturar o gás nitrogênio, transformar em amônia. A amônia é essa que vai ficar disponível para a planta utilizar para fazer fotossíntese, crescer, produzir flor, produzir fruto, ter seu metabolismo aí normal. Então, o ciclo do nitrogênio, as bactérias são componentes indispensáveis nisso aí. Outra relevância que bactéria tem, galera, é para a indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica, a bactéria é muito utilizada na produção de insulina.
Insulina é um hormônio, galera, que controla a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Algumas pessoas têm uma incapacidade de produzir esse hormônio. Sem insulina, a glicose não entra na célula, acumula no sangue, gerando uma doença chamada diabetes mellitus. Antigamente, o tratamento do diabetes era feito extraindo insulina ou de porco ou de cadáver e aplicando em quem é diabético. Só que, claro, isso trazia uma série de inconvenientes. Uma empresa aqui no Brasil, chamada Biobras, outra lá na Dinamarca, chamada Novo Nordisk, revolucionaram o mercado farmacêutico ao utilizar bactérias para produzir esses hormônios. Olha o que hoje as empresas são fundidas, né? A Novo Nordisk comprou a Biobras, é a maior produtora do mundo de insulina. Olha o que eles fazem, gente. Eles foram lá no pâncreas humano e identificaram o gene, o DNA que produz a insulina. Pegou esse DNA, colocou dentro da bactéria. Ao colocar o DNA da bactéria, a bactéria começa a produzir para mim aquela insulina. O que o cara faz depois? Retira a insulina de dentro da bactéria, coloca na ampola e manda para a farmácia. Quem é diabético, compra lá aquela insulina e faz a aplicação do hormônio. Então, hoje, eu só consigo produzir insulina em larga escala e que melhorou muito a vida de quem tem diabetes devido ao uso de bactérias. Eu pego o gene da insulina, coloco dentro da bactéria e faço a bactéria produzir para mim aquele hormônio. A insulina, na prática, é uma proteína. Né? Ina de insulina é o mesmo ina da palavra proteína. Então, a insulina é um hormônio proteico, é uma proteína que, quando eu coloco o gene dentro da bactéria, ela começa a produzir para mim. Eu extraio aquela insulina, mando para a farmácia, quem é diabético compra e faz o uso, a administração desse hormônio. Outra importância que as bactérias têm, galera, agora para a indústria de alimentos, é a produção de queijo e iogurte. Rapidinho aqui, como que o cara produz o queijo na roça? Pega o leite, deixa o leite fora da geladeira para o leite azedar. Por que o leite vai azedar se eu deixá-lo fora da geladeira? Fora da geladeira, nem em contato com a atmosfera, o leite vai entrar em contato com uma bactéria chamada lactobacillus. Lactobacillus é o nome de uma bactéria que eu encontro, por exemplo, no ar. Quando a bactéria entra em contato com o leite, ela começa a degradar o açúcar do leite, chamado lactose. Quando a bactéria começa a degradar a lactose, ela produz um composto chamado ácido lático. Como assim, João? É como se a bactéria comesse a lactose e defecasse o ácido lático. Esse cara, exatamente por ser ácido, ele vai desnaturar as proteínas do leite. Sabe quando o leite azeda, fica uma pasta branca sobre o leite, chamado quale ou qualeada? Por que o leite azedou? Porque a bactéria degradou o açúcar do leite, que é a lactose, e produziu ácido lático. Por ser ácido, ele desnatura as proteínas do leite e elas ficam sobrenadantes. Elas ficam na superfície do leite, formando aquela pasta branca chamada quale ou qualeada. Aquilo ali, gente, é proteína pura. Aquilo ali é praticamente toda a proteína que tinha no leite. E o cara faz depois, lá na roça, retira aquela proteína e utiliza para produzir o queijo e o iogurte. Por isso o queijo é um alimento tão proteico. Por isso o queijo é um dos alimentos mais ricos em proteínas que existe. Porque o queijo é, na prática, toda a proteína do leite que desnaturou por ação bacteriana. Na indústria, eles também utilizam as bactérias para produzir o queijo. Chega o caminhão do leite, joga o leite lá no tonel, vem um funcionário e joga essa bactéria dentro daquele tonel cheio de leite. Essa bactéria vai degradar o açúcar do leite, vai produzir ácido lático, vai desnaturar as açúcares do leite, vai formar aquele quálio que o cara vai utilizar para produzir o queijo e iogurte. Então, a maioria dos queijos e dos iogurtes são produzidos ainda hoje, tendo bactéria como agente importante da fabricação do queijo e do iogurte.
por fim aqui, para a gente concluir o assunto bactéria, só falar rapidinho da importância clínica. Clínica, gente, é no sentido de médica. Infelizmente, algumas bactérias causam uma série de danos, uma série de prejuízos ao corpo humano. Em outras palavras, existe um monte de doenças, e é só listei algumas, você saber, botulite, coqueluche, sífilis, tétano, tuberculose, são todas doenças causadas por bactérias. Toda vez que a gente ouve falar de bactéria ou lê alguma coisa, talvez a primeira imagem que vem à nossa mente é uma de doença. De fato, algumas bactérias são causadoras de doenças, mas se você perceber no que eu falei há pouco, algumas bactérias têm relevância enorme para nós, seres humanos. Seja na ecologia, seja na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica, ela não é vista pela biologia apenas como um vilão. De fato, algumas causam doenças, mas bactéria tem sua importância, tem seu papel na natureza. E a prova, claro, sempre vai batendo nessa tecla aí. Vou ver uma coisinha aqui rápido. Eu vou responder essas questões de vírus e bactérias aqui, galera. E aí, se não der tempo a gente revisar fungo hoje, tem problema não. Fica para a próxima aula. Eu vou só pegar aqui um pouquinho de água para mim, para a gente encerrar essa aula hoje, respondendo juntos algumas questões sobre vírus e bactérias, para finalizar essa história, né? Para a gente entender isso aqui. Só me ver uma coisinha aqui. Como é conhecida a mitocôndria? Não sei não. Como que é? Conheço como mitocôndria mesmo. Não sei outra maneira que ela é conhecida, não. Enquanto eu vou encher, eles vão escutar. Hoje é dia de sofrer, viu? Estou escutando Gustavo Mioto aí. Tá vendo? Eu vou só encher aqui rapidinho. Peraí, Jesus. Se você quer voltar, deixa o livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Uma hora eu sei que vou te esquecer, era medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando que só quero que você seja feliz com você em mim. E quando é saudade por dormir com você em mim. E quando perceber que eu não tô e que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim com você em mim. Se tem outro em meu lugar, ou se você quer colocar, te deixo livre, livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer, será medo de me machucar. Só quero que você seja feliz com você em mim.
Ok. Galerinha, então, vamos terminar essa aula aqui hoje. Eu acho que eu ia começar a fazer a revisão de fungo, mas como para o PAS, fungo é um assunto tão importante, ficaria aqui uma matéria, uma explicação, uma revisão bem corrida, que eu queria resolver as questões, aí eu teria que explicar fungo correndo para dar tempo de resolver as questões. Por prudência, por cautela, vou deixar fungo para a próxima semana. Próxima semana a gente fala de fungo, de protozoário, de alga, encerra isso aí. Mas eu queria relembrar com vocês aqui agora algumas coisinhas de vírus. Do que nós já estudamos, do que nós já falamos, do que nós revisamos aqui hoje, como que esse assunto é cobrado de vocês em provas. Né? Algumas dessas questões vocês já fizeram em provas, em avaliações. Como eu disse lá atrás, nós não tivemos, talvez, a oportunidade de discuti-las com mais detalhe em sala de aula, e essa aula de revisão é uma oportunidade. Essa é uma questão, gente, que destoa um pouco das que vocês encontrarão, que não é questão fechada, é uma questão de VOF, que é um pouquinho diferente da prova do PAS, da prova do SASE, mas o assunto que ela traz é bem importante para nós aqui. Ó. Primeira questão, para colocar VOF nisso aí. Ó. Sobre os vírus, sobre esses agentes, podemos fazer as seguintes afirmações. Primeiro, possuem sistema de produção altamente eficiente. Sistema de produção, gente, de energia é mitocôndria. Quem produz energia é mitocôndria. Como o vírus é acelular, como o vírus não tem célula, ele não tem mitocôndria. Então, a primeira traz um erro grosseiro do ponto de vista biológico. Não tem sistema de produção de energia. Quem produz energia é mitocôndria. Vírus, por ser acelular, não tem mitocôndria. Se não tem mitocôndria, não tem sistema de produção de energia. Possui estrutura simples, sendo formado por proteína e ácido nucleico, show de bola, correto do início ao fim. O vírus é acelular e, na prática, ele é uma carapaça, um escudo de proteína com material genético em seu interior. Verdadeiro. Os capsídeos são as estruturas proteicas que contêm os ácidos nucleicos. Verdadeiro. Capsídeo é o escudo de proteína que abriga o material genético em seu interior. Podem possuir RNA ou DNA. Verdadeiro. Lembrem que o vírus ou tem um ou tem outro. Nunca os dois ao mesmo tempo. Dependem do metabolismo das células para reproduzir. É a máxima de vírus. Vírus é um parasita intracelular obrigatório. Tudo que ele o faz no interior da célula. Gente, eu estou mexendo aqui, é porque eu estou no grupo de vocês. Eu estou no grupo porque aquele dia a internet caiu, e depois daquele dia, felizmente, eu não tive nenhum contratempo mais com interrupção da internet aqui. Mas aqui no celular, eu não estou usando o Wi-Fi aqui de casa, eu estou com a internet do celular, e toda hora eu estou atento aqui, porque se porventura o link cair, a gente perdeu o contato, eu possa ser avisado aqui por alguém, né, no grupo da sala, e de voltar. Mas parece que foi uma coisa só com vocês, né, aquele dia, porque depois, né, na quarta-feira eu tive aula na escola, na quinta, na sexta no pré-vestibular do Foco, ontem, hoje pela manhã, né, nada de perder essa conexão. Então, vocês me perceberem, eu olhando aqui, eu mexendo aqui no WhatsApp para ver se tem alguma coisinha falando da internet que parou, né? Próxima questão, gente, aqui, ó, sobre vírus. Ela fala do vírus da Zika, mas o que ela quer saber mesmo é sobre as características gerais do vírus. Tem um enunciado enorme,
que aborda o assunto Zika, mas o comando da questão é muito simples. Ó. Sobre replicação viral, hoje, o que é replicação viral? Replicar é reproduzir. Sobre reprodução viral, é incorreto afirmar. Vamos lá, letra A. Questão que a alternativa é errada. Letra A. O genoma viral é de DNA ou RNA. Correto do início ao fim. Né? O vírus ou tem DNA ou tem RNA. Show de bola. B. Na célula hospedeira, o genoma viral direciona a síntese dos componentes necessários para a produção de novos vírus. São veículos de transmissão do genoma para a próxima célula ou organismo. Gente, o que a letra B está falando? Letra B está falando que vírus é um parasita obrigatório, que ele utiliza tudo que a célula tem para produzir novos vírus. Verdadeiro. Letra C. Os genomas virais são parasitas obrigatórios que somente se tornam funcionais dentro da célula. Verdadeiro também. Todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Tudo que ele faz, só faz no interior de uma célula. Sobrou para a gente a letra D como resposta. Todos os vírus têm que transcrever RNA transportador, que será traduzido pelo ribossomo. Então, os vírus são parasitas da maquinaria de síntese proteica da célula. Gente, tudo que o vírus utiliza, ele utiliza da célula parasitada. Então, o vírus não tem que produzir RNA transportador, ele usa o RNA transportador da própria célula parasitada. Hoje, me lembra aí o que é RNA transportador? Matéria do primeiro ano, síntese proteica. Durante a produção de proteínas, lembrem que proteína é formada por aminoácido. O RNA transportador é uma molécula que carrega os aminoácidos para eles unirem-se, dando origem a uma proteína. Então, o vírus não produz RNA transportador, ela utiliza o RNA transportador da célula que ela parasita. Tudo que o vírus utiliza vem da célula parasitada. Então, a letra D está errada, porque ela diz que os vírus transcrevem o RNA transportador. Não, ela utiliza da célula. Ela vai roubar o RNA transportador que a célula tem para produzir suas proteínas. Isso é só uma confirmação que todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Vamos resolver umas duas de bactérias aqui, aproveitando o tema de hoje. Uso indiscriminado de antibiótico tem como consequência o aparecimento de superbactérias, capazes de existir em grande quantidade de antibiótico. As estruturas da bactéria envolvidas na resistência ao antibiótico são: qual é o componente bacteriano, galera, que está envolvido com resistência a antibiótico? É plasmídio. Não tem muito o que comentar. Para eu responder essa questão, eu deveria ter uma noção daqueles componentes da bactéria, o que é membrana, o que é parede, cápsula, flagelo, e assim eu iria entender que o plasmídio é uma estrutura que confere vantagens à bactéria, por exemplo, resistência a antibiótico. Questão muito direta, muito objetiva, letra D. Tendo dúvida, gente, pode mandar, viu? Vou finalizar isso aqui falando dessa questão. Essa aqui vocês já, acho que já até fizeram essa questão disso aí, mas é uma questão que fala o seguinte, olha como é que ela é interessante. O que arde nem sempre cura. A água oxigenada prejudica a cicatrização de um corte? Sim. No geral, o melhor é deixar o corpo cuidar sozinho do fechamento do talho. A ideia muito difundida de que substâncias que fazem a pele arder são boas para a cicatrização é errada. Elas agridem quimicamente a ferida e só devem ser usadas se há risco de infecção. Traduzindo aqui, gente, existe uma doença consideravelmente séria chamada tétano. O tétano é causado por uma bactéria anaeróbia estrita, ou seja, uma bactéria que morre na presença do gás oxigênio. Antigamente na roça, como o cara não tinha dificuldade de ser assistido por um médico, por questão socioeconômica, o cara não podia vir à cidade para consultar, ele resolvia do jeito dele lá os problemas que ele tinha, as doenças que ele tinha lá na roça. Por exemplo, era muito comum na roça antigamente o cara, ao cortar o braço,
pegar a água oxigenada e jogar no ferimento. Por que isso? Na pele humana, existe uma enzima chamada catalase. O que essa enzima faz? Pega a água oxigenada, que quimicamente é chamada de peróxido de hidrogênio, H2O2, e quebra a água oxigenada em água e gás oxigênio. Então, uma enzima que eu tenho na pele, quando entra em contato com a água oxigenada, H2O2, a separa em água e gás oxigênio. É por isso que, às vezes, a pessoa, ao jogar água oxigenada na pele, percebe a formação de pequenas bolhas. Aquela bolha é o gás oxigênio formado, dissipando para a atmosfera. Então, por que jogar água oxigenada no ferimento? Porque a água oxigenada, ao ser decomposta, ela libera gás oxigênio. Ao liberar gás oxigênio, ao entrar em contato com a bactéria do tétano, vai matar a bactéria, já que a bactéria do tétano é anaeróbia. Ela morre na presença do oxigênio. Só que olha só o que a dermatologista fala no último parágrafo. A água oxigenada atrapalha a formação das fibras colágenas, avisa a dermatologista. Ferimentos feitos com objetos enferrujados pedem cuidado maior. Nesses casos, a água oxigenada e outros antissépticos ajudam, mas deve ser avaliada a necessidade também da vacina antitetânica. Ou seja, a dermatologista está falando, gente, que só deve fazer uso da água oxigenada em situação emergencial, porque a água oxigenada no ferimento atrapalha, danifica o colágeno e pode deixar aquela região um pouco flácida. Aí o que a questão quer saber? O texto relata que o uso da água oxigenada em ferimentos não é interessante, pois sua oxidação poderia roubar elétrons da molécula de colágeno, atrapalhando a cicatrização. Ainda assim, muitas pessoas utilizam água oxigenada em ferimento, buscando seu poder antisséptico. A água oxigenada possui esse efeito antisséptico porque a reação química promovida pela catalase decompõe a água oxigenada e isso mata bactérias anaeróbias, de cara já é a letra A. Por que a água oxigenada tem efeito antisséptico? Ao cair na pele, a enzima catalase a decompõe, a degrada em água e gás oxigênio, e isso acaba matando as bactérias anaeróbias, como é o caso da bactéria do tétano. Então, galerinha, só para vocês entenderem como que essas questões são cobradas nas provas, né, o que vocês precisam saber é isso que nós comentamos. Aqui. Júnior, falam que colocar bicarbonato na afta melhora mais rápido. É verdade? É verdade, Lorena. A afta é uma bolsinha cheia de líquido. A afta é, na prática, uma bolsinha cheia de líquido em seu interior. Quando joga o bicarbonato de sódio na afta, né, esse bicarbonato rouba a água dessa bolsinha e resolve o problema da afta. Porque o que faz a afta doer é, essa bolsinha vai enchendo de líquido e vai comprimindo terminações nervosas que causam muita dor. Né, a dor, o desconforto que a afta causa é essa bolsinha, ao enchendo de líquido, ela comprime terminações nervosas, onde que entra o bicarbonato, ao jogar o bicarbonato, por osmose, ele rouba a água de dentro dessa bolsinha. Essa bolsinha fica murcha, não mais comprime terminações nervosas, e isso tende a diminuir o desconforto, né, que é típico da afta após essa situação. Júnior. Oi. Se eu morder a afta até ela estourar, também funciona? Qual que é o inconveniente disso? O dano que você causa com o dente na afta pode abrir essa bolsinha e lá dentro dessa bolsinha micro-organismos conseguirem invadir a mucosa bucal e causar uma infecção local. Então não é aconselhável estourar mecanicamente a afta. É aconselhável desidratá-la por substâncias químicas. Aquela pomadinha que a pessoa passa na afta é, na prática, um sal que rouba a água de dentro dela, tal qual o bicarbonato faz. Se você morder, a bolsinha pode, ao invés de murchar, ela estourar. E aí, quando essa bolsinha se rompe, micro-organismos podem ter capacidade de invadir a mucosa bucal, causando danos locais.
é aconselhável morder, não. Ou usa a pomada, que é própria para isso, que é na prática uma pomada super concentrada de sal, e ou então bicarbonato de sódio. Só que o bicarbonato de sódio dói muito. Ele dói muito quando ele é colocado, o desconforto é agudo, mas não é aconselhável morder, não. Jogar sal também pode? Também pode. É o mesmo princípio. Né? O sal de cozinha, né, que você está falando? Também é o Sim. mesmo princípio. O inconveniente dele é que se a pessoa engolir, altera a pressão, mas aí é efeito secundário. Né? Mas tem o mesmo processo. João Paulo, o bastão de prata, João, que você está falando é o da afta? É o para tratar a afta? Sim, o bastão de prata, ele elimina íons prata mesmo, e ele também rouba a água do local. Tem o bastão de cobre também, mas todos eles têm que ser usados com cuidado maior. Nem todo mundo pode fazer uso desses tipos de bastão, mas o princípio geral é o mesmo. Esses íons depositados na afta, por osmose, roubam a água dela, dando aquele aspecto murcho, essa bolsinha que para de comprimir terminação nervosa e, e deixa de causar aquela dor, aquele desconforto no indivíduo. Então, o bastão de prata, o bastão de cobre, que é passado na afta, libera esses íons que roubam a água da bolsinha, resolvendo o problema aí. Galerinha, então, né, eu vou deixar para falar de fungo com mais calma na próxima aula. Só manda aí para mim, depois do comentário de João, ok e sua turma, por favor. Mande um ok e sua turma para registrar a sua presença. No mais, beijo, fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Valeu, meu povo.